Tudo às claras no ar, quadro aqui no canal em que eu respondo as perguntas de vocês e, como sempre, temos perguntas aqui sobre futebol europeu, especificamente sobre a Eurocopa, também sobre já possíveis reforços aí do Real Madrid. Atenção, vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre Bahia, sempre tem muita pergunta sobre o Bahia por aqui e também algumas perguntas sobre casamento, viagens, carreira e outras aleatoriedades divertidas para contar para vocês. Depois da vinheta, a gente começa. Lembrando, se inscreve no canal e não esquece de curtir o vídeo. Muito bem, pergunta sobre seleção brasileira para a gente começar, do Alexandre07 _, de 0 a 10, quanto a Clarinha torce para a seleção brasileira atualmente? De 0 a 10, eu diria que tá ali 6,5, 7. 6 e 8, vamos botar aí, 6 e 8. O que acontece? Eu não me identifico muito com muitas coisas dessa seleção brasileira. Eu tenho hoje uma dificuldade muito grande de me sentir conectada com a maioria dos jogadores. E sim, isso tem a ver com um comportamento fora de campo deles. O que eles têm, enfim, não sendo crime, eles têm todo o direito. Mas eu também tenho o direito de não me identificar, de não me conectar. Com o próprio Dorival também, confesso. Então, na seleção brasileira, eu não consigo separar tanto essa coisa, porque é diferente do meu time. Apesar de eu ter um baita orgulho do perfil, do posicionamento, de como o Bahia é como identidade, eu me conecto com o que o Bahia é como identidade, é uma paixão menos explicada, na minha opinião. A paixão pelo clube, né? E na seleção brasileira, eu acho que tem muito a ver com representatividade e eu não me sinto muito representada por essa seleção. Então, não é uma torcida, assim, realmente muito grande. Já fui mais torcedora da seleção brasileira, acho que quando eu era mais nova. Acho que a criança tem um fascínio muito grande pela seleção brasileira, né? Mas hoje é um pouco por aí. Porém, tem alguns jogadores especificamente que eu torço bastante sim na seleção brasileira, até mais do que antes, viu? Porque, especificamente, por exemplo, eu torço muito pro Vini. Eu sei que o Vini tem, enfim, pontos a ser criticados, como acho que todo jogador e toda pessoa, na verdade, no mundo, e pensando especificamente aqui como jornalista esportiva, porque eu não tô aqui para criticar pessoalmente ninguém, mas eu acho que o Vini é um cara que merece vencer na vida. Então, nessa seleção, por exemplo, talvez seja um jogador que me faça assim, assistir os jogos mais da seleção. Então, é um pouco por aí. Um 6 e 8, 7, a depender do que for a partida. Eu não torço contra a seleção brasileira, mas eu não me emociono muito com essa seleção. Assim, esses jogos que estão sendo às 3 horas da manhã, eu não tô assistindo como torcedora e eu confesso que até como jornalista eu tô tendo dificuldade, porque eu preciso assistir um pouco aí, eventualmente, para falar, principalmente dos jogadores que atuam na Europa, mas não é que eu assiste assim, torcendo, curtindo. Isso com a seleção brasileira hoje eu não consigo muito mais. Pergunta agora do Gá Fernandes. Calafiori ou Lenioro? Sou madridista e conheço bem pouco dos dois. Pois bem, por que o Gá Fernandes está me perguntando sobre isso? Tá rolando há algum tempo já as notícias, enfim, especulações de que o Real Madrid está interessado nos dois zagueiros. Como primeira opção, o francês Lenioro, que joga no Lille, e como segunda opção o italiano Calafiori. Vamos lá, falando um pouquinho primeiro do Calafiori, italiano que joga no Bolonha e que tem propostas para jogar em outros clubes agora nessa temporada, não só do Real Madrid, na verdade entendo que ainda não tem uma proposta, é apenas uma opção, mas tem, por exemplo, interesse da Juventus, de times também da Premier League. 22 anos, zagueiro do Bolonha, zagueiro canhoto,
Então, algo que é importante a gente trazer como diferença, em especial também para o Yoho, que é um zagueiro destro. O Calafiori é um pouco mais experiente do que o Yoho, né? Até 22 anos mais experiente, só que o Yoho tem 18 anos, então aí faz uma diferença. É um jogador que tem muita saída de bola, que tem uma inteligência tática muito importante. Acho que talvez seja uma das características assim mais fortes dele. Ele é um zagueiro que tem uma participação em jogo muito grande. Não é apenas aquele jogador, aquele zagueiro que faz a barreira, né? Que apenas tá ali realmente para defender, mas não, é um jogador que tem uma participação em jogo muito grande. No Bolonha, obviamente, até pelo estilo de jogo do Thiago Motta, isso era muito forte. Um jogador que tinha a possibilidade de chegar muito no ataque, de fazer lançamentos para atacantes, de criar muito jogo. E dentro disso, outra característica importante dele é a versatilidade. O Calafiori pode jogar também como lateral esquerdo, então acho que isso é importante. E se você pega o mapa de calor dele, é um jogador que realmente atua da defesa esquerda até a ala esquerda, né? Na faixa lateral ali, não é um jogador, claro, que atua como ala, mas ele atua na faixa destra canhota, gente, destra e direita. Na faixa canhota, com bastante avanço. Então, essa versatilidade é importante. E outra coisa é bola aérea, tá? O Calafiori é muito bom também em bola aérea. Então, acho que essas são as principais características do Calafiori. O Leny Yoro, ele tem 18 anos, então ele é mais jovem. É um zagueiro destro e é um zagueiro muito técnico, muito bom, mas ele é mais zagueiro. Ele tem características mais próximas ao que a gente imagina de um zagueiro tradicional, ainda que seja um zagueiro tradicional moderno. Ele tem saída de bola também, é um jogador que também tem, acho que isso, para você ser hoje um zagueiro completo, você precisa ter, não dá para não ter essa qualidade de jogo, né, essa característica de jogo. Defende bem em espaço curto, defende muito bem também com velocidade. É um jogador que tem muita velocidade, apesar da altura, se eu não me engano, ele tem 1,90. O Calafiori tem, enfim, 1 ou 2 centímetros a menos do que ele. É um jogador que antecipa muito bem. Isso talvez seja a maior característica dele. Ele tá sempre 1 segundo antes do atacante, do adversário. Ele realmente tem uma característica grande de antecipação. E ele tem uma característica que eu acho que o Calafiori não tem tanto. Ele não é tão versátil quanto o Calafiori, mas ele tem liderança muito forte. Apesar dele ser muito novo, isso já é algo que se identifica por aqui. E eu acho que ele tem uma liderança um pouco maior do que a do Calafiori. Então, falei um pouquinho sobre esses dois zagueiros. Vamos ver se realmente um dos dois irá para o Real Madrid, mas existem propostas, existem interesse, na verdade, de vários clubes pelos dois jogadores. Vamos ver qual vai ser o futuro das duas joias, uma de 22 anos, outra de 18 anos, na próxima temporada. Passando agora para mais perguntas, Maurício Trindade pergunta sobre o Bahia. Nosso Bahia esse ano, vamos ganhar o Brasileiro? Saudações tricolores. O Dan Alves 14, até onde nosso Bahia pode chegar neste Brasileiro? Onde já se viu? Esse ano o Bahia vai? Muitas perguntas sobre o Bahia. Todo vídeo aqui de quinta-feira, Tudo às Claras, eu respondo perguntas sobre o Bahia. E muitas são nessa linha, né? De até onde o Bahia pode chegar, se vai ser campeão brasileiro. Eu não quero ficar repetindo toda quinta-feira a mesma resposta. Então, eu vou ser bem curta nisso, porque tem outras perguntas sobre o Bahia mais interessantes. A minha percepção não mudou. É um time que vai brigar por brasileiro. Eu falei aqui lá no início da temporada em pensar como objetivo uma sexta, quinta colocação como objetivo, mas não como frustração se não vier uma terceira colocação. O Campeonato Brasileiro, o título, para mim é muito difícil, porque é um time ainda em construção, é um time que ainda não é protagonista há muito tempo, como a gente tem outros sendo. Então,
é um processo para mim que demora alguns anos. O importante é voltar a competir, voltar a ser protagonista, e a minha expectativa segue sendo igual, assim. A expectativa otimista é uma vaga direta para Libertadores, e uma expectativa mais realista é brigar ali pela sexta vaga por uma Libertadores indireta, mas estar mais competitivo na briga por essas vagas. Samuel Faria, ponto 10, pergunta se eu pretendo ter filhos. E aí, Samuel, vou fazer o convite para você assistir ao último Date com Beckler no canal. Se você ainda não assistiu, corre, porque é o quadro de maior sucesso deste canalzinho por aqui. E eu e o Marcelo falamos sobre isso, e é bem completinha, uma resposta longa, a gente conversa sobre o assunto. Tem corte, inclusive, aqui no canal, então vou deixar essa resposta para este vídeo. Tá bom, Samuel? Sara HRS Martins. Qual estádio você ainda não conheceu e quer muito? Eu quero muito ir ao Old Trafford, não conheço. Na Inglaterra, por uma questão de escala, enfim, e agenda da vida, e a gente, claro, tem um correspondente também na Inglaterra, eu conheço poucos estádios. Eu conheço em Manchester apenas o do Etihad, do City, o Etihad Stadium, que eu não fui trabalhando, fui como torcedora mesmo. Conheço Anfield, em Liverpool, então eu não conheço o do United, né? É o que eu tenho mais vontade de conhecer, enfim, por toda a história. Acho que tem uma parte emocional aí importante. O primeiro clube fora do Brasil que eu gostei, que eu acompanhei um pouco mais, foi o United, em especial por conta do Beckham, não vou mentir. Então, sinto falta, é um que eu tenho muita vontade de conhecer. E em Londres, eu conheço o Wembley, não conheço, por exemplo, o novo estádio do Tottenham. Eu já fui trabalhar em partida do Tottenham e Juventus, mas era na época que o estádio estava sendo construído, então o jogo foi em Wembley. Então, não conheci. E conheço o Craven Cottage, que é do Fulham, que é um dos estádios mais antigos da Inglaterra, é sensacional. Mas são esses. Então, assim, eu queria conhecer um pouco mais os estádios da Inglaterra. Faltava um tempo a Allianz Arena, mas aí agora eu já fui algumas vezes. Na Itália, acho que assim, dos principais, não tem nenhum que eu diga, nossa, quero muito ir. Aqui na França eu ainda quero conhecer mais. Eu, por exemplo, não conheço o Vélodrome, então tem alguns estádios assim que ainda preciso ir. Mas enfim, alguns aí já falei pra vocês. Neilson Souza 8. Quantos idiomas você domina? O pessoal do De Sola 10 falou que você fala várias. É uma das perguntas que eu mais recebo por aqui, é sobre idiomas e também sobre como aprender, dicas de como aprender um novo idioma. Eu falo 5 idiomas, então, além do português, eu falo francês, inglês, espanhol e italiano, e todos eles eu fiz aula, tá? Tem muita gente que tem a capacidade de aprender de forma autodidata. Eu, particularmente, gosto de ter aulas. Claro que escutar música, tentar ler sobre, que mais? Assistir filme, todas essas coisas, quanto mais você estiver rodeado daquele idioma que você está aprendendo, melhor. Aplicativo, joguinhos, tudo isso eu acho que super funciona, mas para mim o principal são as aulas. Então, que você tem ali, pode ser, enfim, aula particular, aula de curso, aula também online, enfim. Mas eu gosto de ter ali um programinha, uma forma organizada de aprender um idioma, e eu aprendi todos eles assim, tá? Com bastante estudo. Pergunta agora do Luiz Viana 21. Olá, Clara. É comum europeus torcerem para times de fora dos seus países? Luiz Viana, eu achei essa pergunta muito curiosa, porque nunca tinha parado para pensar. No Brasil é muito, 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 muito comum as pessoas terem um clube, um time no Brasil e terem um time europeu. Porque no fim das contas, hoje, o melhor futebol do mundo é jogado na Europa. Então é muito comum você ter um segundo time ou um time europeu. Aqui na Europa não é comum, mas assim, não é comum mesmo. No máximo,
eles, assim, sei lá, têm uma simpatia por conta de algum jogador, mas não é comum. E mais, o europeu não assiste futebol fora da Europa não, viu, gente? É muito difícil, assim, tá rolando Copa América, eles não estão fazendo nem ideia, até porque tá tendo Eurocopa. Mas, por exemplo, futebol brasileiro é muito difícil de acompanhar, os jogos são meia-noite, 3 horas da manhã, o jogo mais cedo aqui quando tem é 9 da noite. Então, assim, eles assistem muito pouco, tá? Assistem muito pouco. Então, se você assiste pouco, você acaba conhecendo menos e você não se envolve, né? Então, eles torcem muito pouco para times de fora daqui, tá? Que não seja o seu. Rodrigo 92 390. Por que o PSG não vai ficar com o Xavi Simons? Tem várias notícias dele indo para o Bayern. Tá rolando realmente notícias de imprensa francesa, imprensa alemã também, de que já existe um acordo entre o Xavi Simons e o Bayern de Munique. Agora falta o Bayern de Munique chegar a um acordo com o PSG. A questão aí é a decisão do Xavi Simons, não é o PSG. O Xavi Simons tem um poder de escolha nessa história e ele não quer jogar no PSG. Ele nunca falou assim dessa forma, mas essa é a informação que a gente recebe aqui da imprensa francesa, de que não é a vontade do Xavi Simons voltar a jogar no PSG, ou jogar no PSG, né? Então, é muito por um desejo dele. Vamos ver se ele vai para o Bayern, tinha uma história aí também, enfim, outras possibilidades. Vamos ver o que acontece, mas é muito mais um desejo dele, vontade dele, do que do PSG. Paquetá, _ pobre. Você acha que o Vini pode perder a bola de ouro por causa da Copa América? Eu acho que não. Para mim, ele pode perder a bola de ouro por 2 motivos. As pessoas terem um voto automático e de não ter visto o futebol, porque para mim não há dúvida de que o melhor jogador na temporada até aqui é o Vini Júnior. E o que pode fazer essa coisa mudar um pouco mais, sem ser o voto automático, sem ser as pessoas que votam sem saber quem tá jogando realmente, é a gente ter uma reta final de Eurocopa com um jogador que seja ou o Kane, ou o Mbappé, o Bellingham. Talvez são esses 3 jogadores, não sei se estou perdendo mais algum aqui, faça uma reta final com um título espetacular. Porque assim, a temporada do Mbappé não é melhor do que a do Vini e ele não fez nada na Eurocopa para passar. O Kane também não, o Bellingham também não. Apesar de ter feito um gol de bicicleta, mas ele não vem jogando bem. Então, o Vini fez uma partida boa, né? Assim, o Brasil não vem jogando bem, mas o que ele fez na temporada é muito melhor, na minha opinião, do que os outros fizeram. Então, acho que ele não pode perder a bola de ouro por causa da Copa América, mas acho que ou pelo voto automático, por pessoas que não assistem futebol, ou pela Eurocopa, pela atuação de outros jogadores na Eurocopa, pode ser que ele perca essa bola de ouro. Maria Pare, _ Clara, tu sempre teve esse desejo de ser do esporte ou tinha outro quando criança? Beijo. Maria, não, nem sempre tive esse desejo de trabalhar com esporte, mais especificamente futebol, tá? O meu sonho de criança era ser bailarina clássica, inclusive caminhei durante boa parte da minha infância e adolescência para este caminho, mas em algum momento entendi que por outros motivos não daria para ser bailarina clássica. Eu queria uma coisa realmente muito, muito clássica e não abri minha mente na época para uma coisa, para um balé moderno, para algo que fosse mais realista no Brasil. Não abri minha mente. Durante um tempo, inclusive, acho que eu fui até um pouquinho frustrada com isso. Hoje não mais, eu sou muito realizada, mas já fui. Então não era o meu primeiro sonho. E o meu segundo sonho também não é trabalhar com jornalismo esportivo. Quando eu fiz jornalismo, o meu desejo era ser apresentadora do Fantástico, era ser a Glória Maria. Então, a minha motivação era muito mais uma questão de conhecer culturas, de viajar pelo mundo, de descobrir novas coisas e de contar essas coisas, do que trabalhar com futebol. Eu acho que isso tinha muito a ver com representatividade. Na minha época, estamos falando aqui de quando eu fiz vestibular, tem mais de 20 anos, gente. Então, a mulher não estava tão presente assim no futebol, na televisão, já tinha um pouco mais, enfim, algumas mulheres assim na rádio. Não existia o mundo digital como existe hoje, em que se você quiser, você se coloca, né, no meio digital.
Óbvio que se você tá num meio digital grande, você vai ter mais visibilidade, mas na minha época tudo isso não existia. Então, eu acho que não passava pela minha cabeça. E aí, quando aconteceu, e claro, tem a ver aí com a minha trajetória, eu lancei um livro, fui convidada, blá, 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 essa trajetória me fez me ver no futebol e me apaixonar pela área. Pergunta agora da Drica Carvalho. Tenho a impressão que direto eu respondo pergunta da Drica Carvalho. Pode ser impressão. Mami, você acompanha algum esporte fora futebol? Tipo vôlei? Eu tava falando, né, que eu trabalho principalmente com futebol. Muito pouco. Eu gosto, por exemplo, em época de Olimpíadas, eu adoro assistir ginástica rítmica, ginástica olímpica, natação. Uma partida de tênis muito boa, eu não paro a minha vida pra assistir, mas se eu tiver, tipo, no sofá sem fazer nada e a partida estiver lá, eu assisto. Mas acompanhar, tirando o futebol, e eu tenho assistido e acompanhado cada vez mais futebol feminino também, não vou dizer pra vocês assim que eu acompanho, que eu amo, porque não é igual. Henry.ys325. Clara, você acha que o PSG vai fazer loucuras para trazer um substituto para substituir o Mbappé? Não acho. Entendo que o PSG precisa de reforços, na minha opinião, precisa de reforços muito mais no meio campo do que no ataque, mas eu não imagino o PSG gastando 150 milhões, 180 milhões em um jogador. Até porque eu não acho que esse jogador que custaria esse valor ou mais está disponível no mercado. Eu só faria uma loucura, se eu fosse o PSG, por um Vinícius Júnior. Talvez pelo Rodrigo. Não o mesmo valor do Vini, mas pelo Rodrigo, pelo Vini. Que mais? Tô pensando aqui nos atacantes. Não sei, um Harry Kane. Não sei, eu só faria, assim, uma loucura por um jogador muito, muito, muito alto nível. Fazer uma loucura pelo Osimhen, pelo Kvaratskhelia, pelo Rashford, eu não faço loucura por esses caras. Se eu fosse o PSG também não faria. A indicação é que o PSG não vai fazer, tá? A informação que a gente tem aqui, que tem nos planos 2 ou 3 grandes jogadores, mas eu não acredito que nenhum seja nesse nível. Haaland, Vini, o próprio Mbappé, né? Tô colocando no nível, não que o PSG vá cogitar Mbappé, mas nessa prateleira de grandes estrelas, sabe? Pergunta agora da Bela.Barão. Como vocês conseguem assistir aos jogos do brasileiro na Europa? Pois é, Bela, é difícil. Eu tava falando sobre os europeus não assistirem. É difícil a gente assistir também. Os do Bahia, na primeira metade da temporada, tava passando no YouTube aqui de forma aberta, né? Alguns canais estavam passando. O próprio canal do Bahia tava passando. Eu não lembro agora se era o Baiano ou era a Copa do Nordeste. Mas super facilitava a minha vida. Campeonato Brasileiro não é transmitido aqui na França, então eu preciso procurar formas alternativas de assistir, se é que vocês me entendem. Mas a maior dificuldade pra mim são os horários. O Jogo do Bahia hoje, quinta-feira, eu tô lançando esse livro, esse vídeo, quase na hora do jogo. Vai ser meia-noite aqui, então esse eu vou assistir. Eu vou assistir o Jogo do Bahia hoje. Mas o anterior foi às 3 horas da manhã. Cara, às 3 horas da manhã, pra quem tem que trabalhar no dia seguinte e tem que ficar acordada até às 6 horas da manhã pra assistir, aí pega, aí é complicado. Seguindo ainda no Bahia, V. Mendes, 94. O que você está achando do Rogério Ceni no comando do Bahia? Eu estou achando que ele está evoluindo. Ele não é ainda um técnico da primeira prateleira, mas eu acho que ele está evoluindo. Eu acho que uma questão, por exemplo, que o Rogério Ceni melhorou, não é perfeita, mas melhorou, é leitura de jogo. Antes, eu tinha a sensação que todos os jogos, a leitura de jogo do Ceni era errada. Principalmente durante o jogo. Ele fazia substituições que não davam certo, que assim, que iam por um caminho que mostravam que ele estava tendo uma leitura diferente do que talvez fosse ser melhor. Enfim, o Rogério Ceni é melhor técnico do que eu. Mas vocês entendem que as opções eram sempre as erradas. E eu acho que nos últimos jogos, a metade da temporada, né? Enfim, início de Campeonato Brasileiro, eu acho que ele tem tido leituras melhores, eu acho que ele tem feito substituições melhores, eu acho que ele tem mudado melhor o Bahia durante o jogo. Então, pra mim, é uma evolução, então eu acho que ele é um técnico que está evoluindo, ainda que ele não esteja na primeira prateleira. Acho que o Rogério Ceni ainda precisa
melhorar um pouco mais em assumir um pouco mais as críticas, os erros, talvez. Eu acho que ele ainda está num momento como técnico de muita afirmação. Então, talvez ele tenha mais dificuldade em abandonar ou mudar de ideia ou abandonar certas convicções, certas decisões. Então, eu acho que ele pode evoluir ainda e espero que evolua, porque eu acho que o Bahia hoje tem uma qualidade individual muito grande, que em alguns momentos está acima da qualidade coletiva, em outros momentos a gente tem uma queda dessa individualidade. Enfim, jogadores naquele jogo não estão tão bem tecnicamente. Acho que o último jogo do Bahia foi um pouco assim, né? A derrota pro São Paulo. Coletivamente, o São Paulo foi realmente melhor. Eu não assisti o jogo todo, tá? Então, talvez seja uma opinião aqui mais superficial em relação a esse sentido. Mas a gente teve muitos jogadores tecnicamente ruins, tendo um dia tecnicamente ruim, né? Errando muitos passes, enfim. Então, em alguns momentos que isso acontece individualmente, eu acho que o coletivo hoje do Bahia já é melhor do que o coletivo do início da temporada, mas ele não tá no melhor nível das individualidades, da qualidade individual desse time do Bahia. Então, eu acho que isso também precisa subir um pouquinho. Vamos ver se isso acontece. Felipe BG27. Existe algum método para aprender idiomas que você recomenda? Pois bem, mais uma pergunta sobre idiomas aqui. Repito, é uma das perguntas que eu mais recebo sobre idiomas. Para mim, o melhor método é estudar. E aí tem gente que vai ter mais facilidade com aplicativo, com aulas online, com aulas em particular, com aulas em grupo, com, enfim, aulas presenciais. Eu acho que existe diversos métodos, você precisa entender qual é o que funciona melhor para você. Mas eu gosto muito de ter aula. Eu gosto de ter uma professora, enfim, para dar uma satisfação, porque para mim a disciplina do estudo é muito importante ter esse feedback e essa satisfação a dar. Então, para mim, é assim que funciona. Rafael Soares Sofi faz duas perguntas que eu vou responder em uma só. Ele pergunta primeiro sobre a atual geração italiana. É fraca ou ainda há esperança de montar uma boa equipe? O que você está achando do trabalho do Spalletti à frente da Squadra Azzurra? Uma coisa está conectada à outra para mim. Não acho que é uma geração fraca, não acho que é a melhor geração da Itália, mas não acho também que é uma geração absolutamente fraca. Acho que é muito possível fazer uma boa seleção com as peças que a Itália tem. A gente pode ver outras seleções na própria Eurocopa que tem peças, na minha opinião, inferiores à Itália, mas que coletivamente tem times muito mais organizados e muito mais maduros do que a seleção italiana mostrou. E aí eu acho que tem um papel importante do Spalletti nesse momento. É verdade que o Spalletti não tem um ano ainda à frente da seleção italiana, mas eu acho que ele está um pouco perdido do que fazer. Eu acho que ele tomou muitas decisões erradas para essa Eurocopa, de convocação, de escalação, de formação de time. Então, para mim, especificamente nessa Eurocopa, eu acho que a desclassificação, ou, enfim, a decepção, o fracasso, o vexame, tá na conta do Spalletti. Eu acho que dá para montar uma Itália muito melhor com esses nomes. Para mim, a área mais carente dessa geração realmente é o ataque. Apesar do Scamacca ter feito uma grandíssima temporada, acho que o Scamacca é muito melhor do que ele mostrou na Eurocopa. Mas, além dele e do Chiesa, é uma geração que no ataque, sim, é mais deficiente do que em outros anos. Mas eu acho que, defensivamente, é uma Itália que tem muito bons nomes, começando pelo Donnarumma, que na seleção italiana entrega muito. Se não fosse ele nessa Eurocopa, acho que essa Itália não tinha chegado nem nas oitavas de final. O Di Lorenzo faz uma péssima temporada, mas eu acho que ele é bom jogador. Na defesa, gente, Calafiori e Bastoni, para mim, estão assim, o Calafiori é muito promissor, é mais jovem, já falei aqui um pouco sobre ele, mas para mim o Bastoni é um dos melhores zagueiros na atualidade. Se a gente for pegar na lateral esquerda, é verdade que o Di Marco também não chegou 100% na Eurocopa, mas em termos de qualidade de geração, para mim, tá no top 3 alas aí nos últimos 3, 4 anos na Europa.
No meio-campo, tem o Barella, que pra mim talvez seja o jogador de mais qualidade dessa geração da Itália, junto com o Tonali, que não esteve na Eurocopa, porque vamos lembrar, está banido. Então, o meio-campo sofreu de 3 jogadores. Teria 2, pra mim, são muito, muito bons, Barella e Tonali. Teve só um, então acho que isso também fez diferença. Mas, enfim, não vejo como uma seleção, uma geração tão ruim assim. E pra mim o o principal motivo desse momento da seleção italiana é uma questão coletiva, de organização. Gente, dá pra montar bons times com jogadores piores do que os jogadores da seleção italiana. Então, é um pouco por aí. Kelly N. Cunha. Oi, Clarinha, qual o seu tipo, sabor de bolo favorito? PS, adorei o date com Beckler. Falamos sobre bolo, o comestível mesmo, no date com Beckler. Kelly Cunha, eu amo qualquer tipo de bolo. Pode ser bolo, tipo, mais assim, bolo de milho, bolo de aipim, bolo de cenoura, mas pode ser também um bolo de chocolate, pode ser também, sei lá, bolo de qualquer coisa, de amêndoa. Gente, eu não consigo dizer um bolo preferido. Talvez, assim, hoje eu gosto muito de doces mais puxados pro leite condensado e menos pro chocolate. Então, talvez um bolo com brigadeiro branco, talvez hoje me chame mais do que um bolo com brigadeiro preto, mas ainda assim, qualquer bolo. Kelly, muito difícil eu não gostar de um bolo, viu? Só não gosto de canela, não me põe canela no bolo. Tirando isso, tá tudo ótimo. Vini B21. Um hábito europeu que você incorporou no seu dia a dia, mesmo quando você está no Brasil. E o inverso da minha outra pergunta, um hábito que o europeu faz que você não entende até hoje. Gente, primeiro respondendo um hábito europeu que não é que eu não entendo, mas que eu não gosto, talvez, fumar. O europeu fuma muito, gente. No Brasil é mais difícil você achar tantas pessoas que fumam, especialmente na minha geração, assim. Por exemplo, das minhas amigas, nenhuma fuma. Não tô falando de 3, tô falando de um grupo de 20. Ninguém fuma. E aqui na Europa, gente, quase todo mundo jovem, velho, tá todo mundo fumando. Tanto é que no verão, que a gente senta muito nas terraças, né, nas mesas fora do lado de fora, né, do restaurante, assim, dos bares, é péssimo, porque você quer ficar do lado de fora porque tá sol, porque tá calor, porque tá gostoso, só que tá praticamente todo mundo fumando do lado. Então, assim, é um hábito europeu péssimo, 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 péssimo. Que mais? Coisas que eu não gosto. Não sei, lembrei dessa aí, de fumar. E um que eu incorporei, tem algumas coisas que eu gosto, assim. Primeiro, não sei se eu incorporei tanto, porque eu moro, não sei, mas não, eu acho que sim. Entrar em casa de sapato, em geral, o europeu não entra em casa de sapato, ele normalmente tem na entradinha um lugar para deixar os sapatos. É bem comum aqui. No Brasil tem algumas pessoas que fazem, mas não é comum. Você não chega na casa das pessoas e tira o sapato. Aqui é muito, muito comum. E eu não faço no Brasil porque eu não tenho uma casa no Brasil, né? Mas por exemplo, eu tenho agonia no Brasil de entrar no quarto, assim, na casa dos meus pais que eu durmo, que é o meu quarto antigo, de sapato. E eu gosto. Outra coisa que eu incorporei o europeu não dá muita explicação sobre não. Tipo, o brasileiro sempre tem uma justificativa, um motivo, ele quer sempre, assim, ele sempre acha que ele vai desagradar, então, para um brasileiro, por exemplo, negar um convite, nossa, ele arranja 1000 desculpas. O europeu simplesmente diz, não, obrigada pelo convite. Maravilhoso! Então, isso é algo que eu gostaria de incorporar até mais do que eu já faço. E outra coisa que eu incorporei é que o europeu, ele tá menos preocupado com o padrão de beleza. Então, assim, as mulheres, por exemplo, a mulher não tá preocupada se ela vai sair de casa com a roupa que tá parecendo pijama, ou que talvez seja o pijama para ali na padaria comprar pão. No Brasil, as pessoas vão na padaria e, nossa, mas tem que estar super arrumada, não pode estar com o cabelo desarrumado, aí coloca salto, aí se arruma. Os homens também, assim, eu acho que aqui as coisas são mais relaxadas nesse sentido. Então, por exemplo, sair sem maquiagem no Brasil é muito difícil. Bom, pelo menos eu acho, assim, pelo que eu vejo, existe uma cobrança muito maior
pelos padrões de beleza, sabe? Então aqui eu acho que isso é mais relaxado. Ah, gente, eu vou ali comprar pão, às vezes eu boto um casaco com a roupa que eu tô de pijama mesmo, não tô nem aí. Ninguém olha pra você, ninguém tá nem aí. Se você tá de salto, se você tá de pijama, se seu cabelo tá penteado, se não tá penteado, ninguém tá nem aí pra você. E eu acho isso maravilhoso. No Brasil a gente olha muitos outros, a gente julga muitos outros, sabe? Ai, olha como tá vestida, olha como tá o cabelo, nossa, e o europeu não tá nem aí pra você. E eu acho isso maravilhoso, eu acho que a gente deveria aprender um pouco mais com isso. Rames ou james.ecb, que eu imagino que seja de Bahia. Clara, o que te fez querer ser jornalista? Rames, eu falei um pouco mais sobre isso, né, na outra resposta. Foi querer conhecer coisas novas e contar coisas novas. Inicialmente, a minha ideia era muito mais uma coisa, a Glória Maria, viajar pelo mundo. Tanto é que eu fui para um lado, assim, quando eu estava meio em dúvida do que fazer, de turismo, de intercâmbio, de diplomacia. Eu fiquei numa dúvida que ia mais para essa linha do que jornalismo mesmo. Então foi um pouco mais para esse lado. E depois que eu me descobri com jornalismo esportivo, em especial futebol. Eu sempre amei futebol, sempre gostei, sempre falei e tal, mas eu não via como profissão. O Ian César. Qual grande jogador você tem vontade de ver chegando no Bahia nessa próxima janela de transferências? Ian César, não sei se tem um jogador, um nome específico, mas acho que o Bahia precisa de um atacante de mais alto nível, precisa talvez de mais um zagueiro e talvez de mais um lateral. Eu acho que o meio-campo do Bahia é muito bom, tá muito bem servido e ele tá num nível acima, de qualidade, acima do ataque e da defesa. Então eu acho que essas outras duas áreas precisam subir um pouquinho. Então eu iria um pouco por aí. Luísa Galvão 0. Por que o casamento no papel não foi junto com a outra celebração? Luísa, por total falta de necessidade, assim. Eu e o Marcelo, a gente fez um casamento, celebração no ano passado, não pelo casamento em si, do tipo, juro ser sua mulher, toma aqui uma aliança. O Marcelo nem usa aliança, ele não gosta de anel e tal, e pra mim um anel, a simbologia, a liturgia do casamento pra gente não era importante. O que era importante pra gente era celebrar com as pessoas que a gente amava. A gente tinha uma dificuldade muito grande de juntar essas pessoas, porque nós não só moramos em países diferentes, como somos de cidades diferentes no Brasil. Então, por exemplo, nossos pais ainda não tinham se conhecido. A gente tentou um ano antes, eu acho, um encontro, ou um ano e meio antes, não lembro. E por conta da pandemia, eles acabaram não conseguindo se ver. A gente estava na mesma cidade, mas por conta do Covid, a família do Marcelo ficou com Covid e a gente não conseguiu se encontrar. Mas, assim, é isso. Os nossos pais nunca tinham se encontrado. O Marcelo não conhecia algumas das minhas melhores amigas. Então, a gente queria muito ter esse momento de juntar as pessoas. Então, a gente fez a festa, a celebração, por isso. A parte burocrática não era importante pra gente. A gente fez esse ano porque a gente sabia que em algum momento a gente ia precisar fazer. O Marcelo hoje é cidadão espanhol, ele tem cidadania espanhola. E, casando com ele no papel, eu posso também tirar a cidadania espanhola. Então foi basicamente por uma questão burocrática mesmo que a gente fez agora. E por que a gente não fez antes? Porque o Marcelo só ganhou a cidadania espanhola dele no fim do ano passado. Então, quando a gente fez a festa, o Marcelo ainda não tinha ele já estava no processo, mas ele ainda não tinha o passaporte de espanhol, enfim. Então foi por isso. Pergunta agora, vamos ver. Já temos só mais 2 páginas aqui. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perguntas. Rápidas, porque também já tá grande demais esse vídeo aqui. Clara, com salário mensal em torno de 15 mil reais, daria para morar na França? Pergunta, _, palavra e sabedoria. Dá sim. Óbvio que em Paris, 15 mil reais vai dar uns 2 mil euros e uns 2.500 euros, mais ou menos, acho que é isso. 15 mil dividido por 6, né? Enfim, o euro hoje tá quase 6, acho que é isso. Dá pra viver sim. Claro que em Paris, 2.500 é mais complicadinho. Você não vai morar no super centro de Paris, você não vai morar numa casa imensa, porque a casa imensa aqui quase não tem.
mas dá pra viver sim. Bastante controlado, dá. Se você for pro interior da França, vai ser mais barato e aí dá sim. Celo Gil Fotografia. Clara, você vê algum jogador do Bahia a nível Europa jogando Champions League? Celo Gil? Sim, claro. O Jean Lucas, vou falar 3 aqui, tá? Jean Lucas, Caio Alexandre, Cauli. E o Everton Ribeiro acho que já passou da fase, né? De idade. São 3 jogadores que eu acho que poderiam jogar na Europa. O Jean Lucas, inclusive, jogou, a passagem dele aqui na França nem foi tão maravilhosa. Mas, assim, são jogadores que não estariam jogando no Manchester City, no Barcelona, no Real Madrid, sei lá, no Chelsea, Premier League, acho que, enfim, o nível tá acima. Mas eu acho que esses caras poderiam jogar tranquilamente na Espanha, em clubes ali da segunda prateleira, tirando Real Madrid e Barcelona. Acho que poderiam jogar. Na França, eu acho que também sim. O que mais aí? A questão do futebol italiano é que é um futebol muito tático. E eu não sei se esses jogadores têm a experiência tática suficiente para chegar com essa idade no futebol italiano. Mas, por exemplo, no futebol português também acho que sim. E sim, poderiam estar jogando Liga dos Campeões. Em clubes que vão brigar pelo título? Não. Mas em clubes bem organizados, com elencozinhos ali equilibrados, eu acho que sim. Rogério.mato7 pergunta qual foi o maior perrengue que você já teve cobrindo futebol. Rogério, acho que foi a primeira vez que eu fui fazer uma cobertura na Ucrânia. Shakhtar Donetsk e Manchester City. O Shakhtar estava jogando em Kharkiv. Foi a primeira vez que a gente, como TNT, fez uma cobertura lá. Então a gente não tinha uma ideia já de alguém que tinha feito cobertura lá. Então, questão de saída de estádio, horário, enfim, umas coisas assim mais complicadas. A gente acabou pegando um hotel que não era perto o suficiente do estádio para eu ir e voltar andando. E então eu precisava de táxi, enfim. E não é tão simples pegar táxi nesses lugares. Eu falo um pouco de russo, né? Eu nem contei aqui dos meus 5 idiomas porque não é fluente, mas eu consigo fazer o basicão ali assim. E na época ainda tinha uma dificuldade grande, por exemplo, de chip de internet. Então não é que o meu chip funcionava lá, então tinha que comprar um chip. E imagina você ligar para pedir um táxi às 2 horas da manhã saindo de um estádio em russo. Complicado. Então, acho que foi o maior perrengue que eu passei, foi saindo do estádio, 1h30 da manhã, 2 horas da manhã, ruas já vazias. Eu fui uma das últimas a sair do estádio. E não tinha, assim, ninguém que eu pudesse pedir uma informação, pedir para chamar um táxi para mim. Eu não consegui chamar o táxi por telefone. Não lembro nem porquê, não lembro se a pessoa não entendeu, não lembro se eu não consegui ligar, mas assim, eu não consegui. E eu tive que voltar andando pro hotel. Não era assim, 600 metros, não. Devia ser, sei lá, uns 2 quilômetros. Às 2 da manhã, em Kharkiv. Não era centro da cidade, com, sei lá, menos 5 graus. Com equipamento. Então, eu fiquei bem tensa. Eu não sou uma pessoa muito medrosa, então não fiquei desesperada achando que algo ia acontecer, mas foi uma situação muito desconfortável, porque eu era ali uma mulher sozinha, às 2 da manhã, andando num país que eu nem falo o idioma assim, com muito frio e com equipamento. Eu tava não só com peso, mas com coisas de valor. Então, acho que foi o maior perrengue que eu passei. Eu lembro que da vez seguinte que eu já fui 3 vezes lá. A vez seguinte, a gente ficou num hotel que era do lado do estádio, então eu realmente podia ir e voltar tranquilamente. E a terceira vez que eu fui, eu fiquei em um hotel que era longe do estádio, mas que, já sabendo da situação difícil de transporte, foi tudo combinadinho dos transportes. Então eu tinha como sair do estádio quando acabasse o jogo. Então, mas eu acho que foi a pior, assim. Pra gente encerrar, APL Perdões pergunta por que eu e o Marcelo casamos pela segunda vez.
Expliquei já, a gente casou no ano passado apenas a celebração, a festa, e agora a gente casou de fato no papel. E eu já sei que a gente vai ter que casar de novo, porque a gente vai ter que validar o casamento no Brasil ou no consulado brasileiro. E eu já tô querendo convencer Marcelo lá no ano que vem fazer outra festa. Brincadeira, festa não vai rolar não, mas imagina, todo meio do ano a gente casa, entendeu? Em algum lugar do mundo. Lele Perussi, como foi o início da sua carreira como jornalista esportiva? Lele, eu comecei com uma coluna no jornal Correio da Bahia, falando sobre futebol de uma forma lúdica, didática. Era uma coluna baseada no meu primeiro livro, que foi lançado, enfim, há quase 20 anos, na verdade 15 anos. A Linha da Bola, tudo que as mulheres precisam saber sobre futebol e os homens nunca souberam explicar, que é um livro que na época era bastante pertinente, fazia sentido. Hoje eu não acho que ele é pertinente, hoje eu não acho que esse livro faz sentido, mas na época fazia. E eu fui convidada pelo jornal para escrever uma coluna baseada no livro. Então era uma coluna que tinha um tom mais didático de futebol e que no fim do texto explicava algumas coisas para quem não acompanha e para quem não entende futebol. Então era uma coluna que tentava, de certa forma, atrair pessoas que não entendem de futebol, homem ou mulher, para o futebol. E aí, a partir dessa coluna, eu comecei a trabalhar no jornal e também baseada no meu livro e na coluna, a TV Bahia, que é afiliada da Globo, na Bahia, me convidou para fazer um quadro. Eu tinha um quadro quinzenal, mais ou menos, na TV. E aí eu comecei a fazer algumas participações, comentava ali no Globo Esporte Bahia e tal. E em 2011... eles me convidaram para comentar o Campeonato Baiano, que estava voltando para a TV Bahia. Eu tinha ficado um tempo, os direitos em outra emissora, não lembro qual que era. E eles me convidaram para comentar. Era, inclusive, uma forma de atrair o público feminino para os jogos. O público feminino, o público da TV Bahia naquele momento era muito feminino, porque tinha ficado muitos anos sem futebol nos horários de campeonato estadual. Então, eles queriam ter essa representatividade, essa pessoa ali, essa mulher ali, e eles me convidaram, e aí foi quando eu realmente comecei assim a carreira mais com futebol mesmo, e de lá eu fui também para a Sport TV e PFC, e aí depois eu me mudei para o Rio de Janeiro, quando eu comecei a trabalhar o que era antigo Esporte Interativo, hoje TNT Esportes. Victor Pedreira, cantor. O que você mais curte no universo do futebol? Dribles, técnica, tática, emoção, etc. Eu achei essa pergunta maravilhosa e eu fiquei pensando muito sobre o que era e se tinha uma coisa que eu conseguia escolher como a que eu mais curto. Eu não consegui escolher apenas uma coisa. Eu gosto muito das histórias do futebol. Então, a história do time que chega pela primeira vez numa semifinal, numa final de Liga dos Campeões. A história de um clube que representa uma cidade e que os moradores daquela cidade fizeram parte da construção do estádio. Sei lá, tô largando histórias aqui, mas eu gosto muito das histórias do futebol. E eu gosto muito de tática. Assim, de assistir jogo mesmo, sabe? Eu gosto menos de técnica. Por exemplo, eu não sou aquela pessoa que se liga tanto na técnica de um jogador específico. Claro que é lindo jogadores, plasticamente, assim, falar. Mas não é talvez o que me atraia mais. Eu acho que é isso. Eu gosto muito das histórias. E eu gosto muito de ver como um time joga. Por exemplo, temporada passada eu estava absolutamente apaixonada pela forma como a Internazionale jogava. Ou como o Bolonha também jogava e o que o Thiago Motta fez com aquele time. Então talvez sejam as duas coisas assim que eu destaque um pouco mais do futebol. E o Will Rocha 03... Agora que Mbappé saiu do PSG, você acha que o clube vai ter a mesma relevância de antes? Bora Bahia. Will Rocha, a mesma relevância não, porque ele deixará de ter um dos jogadores que briga por bola de ouro, né? E eu não acredito que venha outro jogador agora que brigue por bola de ouro. No Brasil, eu acho que ele vai perder bastante, porque perdeu os grandes craques que tinha, né? Messi, Neymar e Mbappé.
mas eu acho que ele vai continuar na trajetória de tentar ser relevante, competitivo e midiático. Talvez coletivamente agora seja inclusive melhor. Vamos ver quem que vai chegar no mercado de transferências, vamos ver se vai chegar alguns nomes com mais mídia, que tem essa visibilidade assim mais mundial. Então, acho que vai perder visibilidade, mas talvez ganhe futebolisticamente até mais relevância, a depender do caminho que siga. Na minha opinião, se seguir este caminho que iniciou nessa temporada, de tentar ser mais clube, ser mais time, ser mais coletivo, eu acho que pode dar bom pro PSG. Vamos ver o que acontece. É isso, gente. Se você chegou até aqui é porque você gostou do vídeo, então não esquece de deixar o like antes de sair. Curte aqui para me ajudar. Confere se você está inscrito no canal. E em breve a gente volta. Espero que o Bahia tenha vencido, que você já esteja assistindo esse vídeo. Ou no intervalo do jogo, com o Bahia vencendo, ou pós-jogo, com o Bahia também vencendo, ou no pré-jogo, se você ainda está aguardando o jogo do Bahia. BBMP, espero que o Bahia vença. É isso, gente. Até o próximo vídeo.